Olá a todos, eu me chamo Anabel de Paula, sou doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e professora da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por essa iniciativa que nos revigora e nos mantém firmes e esperançosos por dias melhores. A minha comunicação se intitula A mise-en-scène e os parâmetros de pré-validação de leitura em livros ilustrados crossover. O livro ilustrado consolidou um modo híbrido de contar histórias e adaptou-se ao contexto midiático, tornando-se um objeto de leitura interativa e dinâmica, principalmente em razão do tratamento dado aos paratextos editoriais, que recebem cada vez mais investimento estético, contribuindo para a ampliação da significação narrativa. De modo surpreendente, muitas obras que fizeram uso de tal estratégia expandiram seu público leitor, abrigando destinatários de diferentes faixas etárias, sendo reconhecidas, portanto, como livros crossover. Os livros ilustrados crossover têm apresentado paratextos altamente sedutores, o que não provoca nenhum estranhamento ao público leitor mais jovem, já acostumado a observar com agrado essas estratégias de captação. No entanto, causa surpresa ao segmento de leitores adultos estimar os apelos visuais e até táteis que têm revestido a materialidade dos livros que podem ter esse duplo endereçamento. Portanto, nosso objetivo principal aqui é investigar as competências de leitura inscritas em livros ilustrados destinatários de um público tão heterogêneo, conforme a sistematização feita por Imediato, sob a perspectiva semilinguística de análise do discurso postulada por Charrodot, que considera a leitura como uma relação contratual entre escritor e leitor destinatário. Em nossa fundamentação teórica, gostaríamos de destacar que a definição do livro ilustrado contemporâneo já não pode só levar em conta as relações que ocorrem entre a parcela verbal e a parte visual do texto, uma vez que os elementos paratextuais presentes nesse tipo editorial têm sido explorados progressivamente, oferecendo contribuições significativas para a construção do sentido, destacando assim o suporte material como um outro elemento constituinte do livro ilustrado, transformando-o em um artefato, um objeto estético destinado à leitura e à fruição, conforme afirma Ramos. Desse modo, vale destacar que o livro ilustrado abarca uma constituição tríade, composta pela parcela verbal do texto, pela parte visual e pelo suporte. Os paratextos também destacam-se na configuração do livro ilustrado contemporâneo. De acordo com Genet, o paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público, ou seja, esses elementos constituem a materialidade do texto e compõem a mise-en-scène material e discursiva do livro. Genet ainda destaca que os paratextos são de responsabilidade do editor e, por isso, podem ser muito variados. O autor diferenciou dois grupos de paratextos, os peritextos, situados espacialmente no livro, tais como aqueles relacionados ao seu revestimento, como a capa, contracapa, sobrecapa, outros mais ligados ao corpo do livro, como a guarda, a folha de falso rosto, a folha de rosto, as folhas de texto, a folha final, a contraguarda, e outros ainda relacionados ao formato, como a dimensão e a encadernação, além da tipografia e dos demais elementos textuais. E um outro grupo seriam, então, os epitextos, que apesar de não se encontrarem anexados materialmente ao livro em si, circulam em outros veículos públicos, como jornais, revistas, rádio, televisão, conferências ou em qualquer outro espaço físico e virtual. Vale destacar que a produção editorial dos peritextos hoje em dia fica a cargo dos profissionais especializados em trabalhar o projeto gráfico da obra, os chamados designers gráficos. O designer gráfico atua sobre os peritextos com o objetivo de explorar as suas potencialidades de significação e contribuição para o sentido da obra. No livro destinado à criança, os peritextos parecem, quase sempre, servir a uma estratégia de captação desse público leitor, pois, como afirma Matos, a possibilidade de manuseio e apreciação de atributos estéticos e apelativos funcionam como uma porta de entrada da criança no universo simbólico da obra. Portanto, o livro transforma-se em um objeto de desejo para além do caráter simbólico e cultural que nele se inscrevem. Entretanto, percebe-se que publicações destinadas a grupos variados de leitores também têm se ocupado deles, semelhantemente ao modo como os livros infantis costumam apresentá-los. Essa tendência inovadora no projeto gráfico do livro, não necessariamente destinado ao público infantil, parece estar ligada a uma estratégia de captação também, para cativar um público cada vez mais amplo.
A apropriação de obras por um público diverso ao de destino é uma prática antiga no domínio literário, segundo Beckett. A autora descreve esse fenômeno crossover na literatura em duas direções: do adulto para a criança, a mais tradicional, e a da criança para o adulto, a mais recente. A autora menciona que a publicação da série Harry Potter foi um evento de destaque na contramão do cruzamento de leituras que se deu do público infanto-juvenil para o público adulto. Vale destacar ainda, conforme Beckett, que nem sempre a criança é capaz de compreender todas as camadas de significados em determinadas obras, como muitos adultos também não são. Mas isso não parece impedir que o leitor adulto se identifique com a obra, tampouco o leitor criança. Isso nos leva a pensar que a construção de sentidos realizada no ato de ler requer que o leitor detenha um conjunto de competências para torná-la bem-sucedida. Vale destacar, conforme Charrodot afirma, que a interação realizada por meio da leitura é uma situação de comunicação monolocutiva, pois os sujeitos interagentes não se fazem presentes fisicamente quando entram em contato. Por isso, nesse caso, tem-se uma troca comunicativa postergada. Desse modo, para que uma situação de comunicação monologal seja efetivada, o escritor tende a idealizar um leitor destinatário que reúna as competências necessárias para a compreensão da obra. Pensando nisso, Imediato sistematizou algumas competências que atuam como parâmetros de pré-validação em situações de comunicação que se realizam pela leitura. Então, nós temos a competência linguística, em que se busca reconhecer o significado dos enunciados, a sua estruturação, o sentido das palavras e as variações linguísticas. A competência enciclopédica, o referencial, que busca reconhecer e inferir saberes de conhecimento inscritos no texto. A competência axiológica, que busca reconhecer e avaliar representações de valores, posicionamentos sociais, saberes de crença que circulam na sociedade. E, por fim, a competência praxeológica ou citacional, que busca reconhecer os condicionamentos comunicativos e situacionais e o agir do leitor, adequadamente a formatos de textos e gêneros textuais e discursivos. A efetivação de uma comunicação significa que há uma relação contractual entre os sujeitos. Assim, de acordo com o Imediato, o contrato estabelecido por meio da leitura torna uma situação de comunicação efetiva quando os parâmetros inscritos no texto são reconhecidos e validados pelo leitor, que, por sua vez, assume atitude conivente e programada para si. Esses parâmetros nada mais são que as competências de leitura supostas para a compreensão. A seguir, veremos como elas funcionam analisando duas obras brasileiras, Rosa e Fachadas. O livro intitulado Rosa, ilustrado por Odilon Moraes, é uma obra baseada no conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa. Em capa dura, a ilustração de capa retrata a margem do rio, que, estando aberta, forma uma unidade de sentido com a contracapa. A lombada é feita de um tecido marrom que se interpõe entre capa e contracapa, quando abertas, marcando a divisão da imagem. E as folhas de guarda, por sua vez, trazem um marrom bastante escuro, que já prepara um leitor para a dureza do enredo. A folha de rosto parece banhada pelas águas do rio, que ambienta a narrativa. Em seguida, há uma epígrafe do conto do Guimarães Rosa. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? É a competência enciclopédica que faz o leitor destinatário perceber que a narrativa de Rosa dialoga com a terceira margem do rio, na medida em que Odilon Moraes recria o conto de Guimarães Rosa, ao mesmo tempo em que cria uma nova ficção para o drama. As duas obras tratam de abandono paterno, um tema difícil, mas que pode ser de interesse de leitores em qualquer idade. Aproveitando as múltiplas possibilidades de representação que a linguagem híbrida do livro ilustrado pode oferecer, a obra de Odilon Moraes reconstitui o enredo de Guimarães Rosa em duas cronologias diferentes. A partir da competência linguística, o leitor destinatário é levado a perceber que a parcela verbal do texto relata o passado, quando o homem abandona a esposa e os filhos e se refugia em uma canoa, no meio do rio que passa ao largo da casa. Enquanto a parte visual retrata o presente, a saga de um dos filhos já crescido em busca do pai errante no suposto lugar onde ele estaria. Assim, o leitor destinatário também deverá perceber que a parcela verbal e a parte visual desse texto combinam-se em uma relação semântica de discrepância, cujos conteúdos à primeira vista encontram-se dispostos incoerentemente lado a lado. Odilon Moraes parece ter feito uso de achuras nas ilustrações de Rosa, para criar efeitos de sombras e preencher formatos.
além da pintura em aquarela monocromática de tons marrons, que parece fazer referência ao sertão nordestino. O uso de traços pretos fortes e grossos sobre a sutileza da pintura em aquarela gera um contraste flagrante e cria um efeito de aspereza que ambienta a narrativa. A obra de Odilon Moraes parece dar continuidade à obra de Guimarães Rosa, sugerindo um desfecho esperançoso, no qual o filho depara-se com uma rosa durante a busca pelo pai, o que é bastante diferente na última cena no conto de Guimarães Rosa, em que o filho teme ir ao encontro do pai desertor. Agora falando um pouquinho sobre Fachadas. Fachadas é um livro de imagem, ilustrado por Rafael Sica. Vale lembrar que o livro de imagens é um termo técnico usado no Brasil para referir-se a obras cuja narrativa é exclusivamente visual. O livro reúne ilustrações de fachadas de diversas casas antigas de uma rua indefinida, que ambientam cenas inusitadas. A ilustração monocromática apresenta traços simples, feitos a caneta preta e preenchimento por achuras. Os peritextos de Fachadas são altamente sedutores, a começar pela encadernação em sanfona, que apesar de abrigar cada ilustração em uma página única, permite a integração de todas elas quando o livro é totalmente aberto, sugerindo a representação de um quarteirão em um bairro de uma cidade qualquer. Além disso, a obra ainda propõe um roteiro de leitura excêntrico, pois a cada fachada mostrada na narrativa, há um objeto que complementa a composição do cenário em destaque no verso da página. Portanto, presume-se que o leitor, antes de prosseguir para a página seguinte, volte ao verso da página atual para visualizar o objeto focalizado. Dessa forma, Fachadas exige um leitor destinatário cuja competência praxeológica permita o reconhecer e validar o modo de leitura pressuposto pelo formato da encadernação, que amplia as possibilidades de interpretação e evidencia as potencialidades do livro-objeto, usualmente considerado destinatário de crianças. A ludicidade da obra ainda se aplica à capa e à contracapa, que podem ser adquiridas em cores diferentes. As ilustrações da capa e da contracapa não se repetem na narrativa. Na primeira, vê-se um homem expressando certa insegurança ao abrir uma porta, como se estivesse abrindo a porta de entrada da narrativa para o leitor. Na segunda, há uma menina espiando sobre uma janela, como se observasse o leitor, que, acabada a leitura, vai-se embora. Apesar de Fachadas constituir-se de uma narrativa visual, há muitos textos intraicônicos nas ilustrações, que ancoram a significação e orientam a interpretação do leitor. Algumas cenas comprovam o duplo endereçamento dessa obra quando exigem competência enciclopédica do leitor destinatário para acionar os saberes de conhecimentos necessários à sua interpretação. Tome-se como exemplo a fachada em que há a inscrição locativa do cenário a um almoxarifado municipal. Há uma figura insólita saindo do prédio com uma maleta nas mãos. Leitores mais jovens talvez ainda não possuam arquivado em sua memória discursiva a imagem estressada do funcionário público que trabalha em locais desprovidos de recursos, onde são depositados não só materiais úteis, mas também materiais obsoletos. Por isso, talvez não sejam capazes de estabelecer relação entre o funcionário público e a figura grotesca que lhe faz referência. Portanto, essa parece ser uma lacuna a qual somente adultos detentores desse saber de conhecimento poderão preencher. Outra cena interessante, que também confirma o duplo endereçamento de Fachadas, é a passagem que há um idoso gesticulando um sinal de obscenidade com as mãos. A interpretação dessa cena reivindica a competência axiológica de um leitor destinatário mais experiente, para não considerar a atitude do protagonista uma demonstração gratuita de moralidade. Ao visualizar o objeto em destaque no verso da página, o leitor encontra uma prótese dentária, o que pretende explicar a atitude do homem. O leitor destinatário precisa concluir que a falta de dentes leva o velho homem a ser alvo de zombarias, e para se defender delas, ele expressa-se de modo indecoroso. Ao validar o comportamento do personagem dentro de um sistema de crenças que o justifique, gera-se um efeito de humor. Por fim, nas nossas considerações finais, nós queremos dizer que os peritextos editoriais presentes nos livros ilustrados crossover exercem influência significativa na narrativa, evidenciando a necessidade de competências de leitura para a compreensão da obra. Ademais, esses recursos gráficos e estéticos, que costumavam ser considerados típicos das obras infantis, propiciando toda sorte de experiências sensoriais, contribuem para desenvolver as competências de leitura em leitores de todas as faixas etárias. Essas são as nossas referências, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de fazer essa comunicação e desejo que o evento transcorra bem, seja bastante proveitoso e profícuo.